diz assim: vede quão grande caridade ou quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, te agradeço mais essa noite, Pai, na tua presença, na tua casa. Meu Deus, pelo privilégio, pela honra de fazer uso da tua palavra. Amém. Fale aos nossos corações, ao coração da noiva, para a tua glória eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Queridos, essa carta, essa epístola, ela foi escrita pelo último apóstolo, que foi o apóstolo João. Pelo menos 5 livros do Novo Testamento são de sua autoria: o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. E essa carta, ela foi escrita com propósito para as igrejas ali da província da Ásia. Ela funcionou como uma carta circular para combater algumas doutrinas, algumas heresias, como aqui Jesus não tinha se manifestado em carne e que ele não era o Filho de Deus. E João então escreve essa carta não somente para provar que ele, Jesus, é o Filho de Deus, mas que também aqueles que creem em Jesus também se tornam filhos de Deus. Inclusive esse é o tema da nossa mensagem essa noite: os filhos de Deus. A verdade que Deus é o nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos é uma das maiores revelações do Novo Testamento. Uma das maiores revelações de todo o Novo Testamento é essa: que nós somos filhos e que nós temos um Pai Celestial que é Deus. Primeira coisa que a gente observa, que ser filhos de Deus, ou filho de Deus, é um privilégio. É o privilégio mais sublime da nossa salvação. Esse é o privilégio mais sublime da salvação do homem: se tornar filho. Quando você vai lá no Evangelho de João, no seu capítulo 1, no verso 11 e 12, ele veio para aqueles que eram seus, porém os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então perceba que o homem ele tem o poder, ele tem o direito de se tornar filho de Deus a partir do momento que ele crê na pessoa de Jesus Cristo. Creu em Jesus, se tornou filho, porque o filho, Jesus veio para aqueles que eram seus, e os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas aqueles que o recebem, passam então de criatura para filho do Senhor. Quando a gente vai lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo escreve: assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiros de Deus por Cristo. Então perceba que nós não somos apenas servos de Deus, mas nós agora nos tornamos então seus filhos. A diferença do servo é que ele fica mais afastado da casa, mas o filho não, o filho está na casa. O filho se assenta à mesa com o pai. Então nós não somos apenas servos, mas nos tornamos filhos.
Nunca se esqueça disso. Você é filho de Deus. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança na glória futura. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Essa é a base da nossa fé e a nossa confiança. Por quê, querido? Porque só vai entrar no céu, na casa, pelas portas, aqueles que são filhos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que obedecem a Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 16 e 17, mais uma vez o apóstolo Paulo escreve: o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então observe o texto: o mesmo Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, ele testifica com o meu Espírito, E minúsculo, que somos filhos de Deus. Isso é interessante, porque eu trabalhava há uns 17 anos numa locadora de jogos eletrônicos. Ali se alugava jogos, horas. E eu trabalhava nessa. Eu entendia de tudo nessa questão de videogame naquele tempo. Mas aí, a partir do momento que eu conheci Jesus e entreguei minha vida a Ele, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a pregar, inclusive lá dentro do estabelecimento. Eu lembro de eu pregando ali na porta daquela locadora, pregando para os jovens. Eu me lembro que eu cheguei a dizer que eu tinha entregado minha vida a Jesus e que eu era agora filho. Aí o dono do estabelecimento, o patrão, ele falou: que filho que é? Filho é só Jesus, você não é nada não. Só que como eu já estava lendo a Bíblia, ou convertido, né, como era a palavra, aí eu já tinha lido esse texto, eu tinha marcado ele na minha Bíblia pequenininha, que foi uma que eu ganhei. Eu fui lá rapidinho, na frente de todo mundo, porque eu percebi que o inimigo queria me envergonhar. Aí eu li esse texto: o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando eu falei isso, imediatamente ele se calou, porque o que estava usando ele é o príncipe deste mundo. Estava usando para me calar, para me envergonhar. Mas quando eu usei a palavra, na hora ele não teve mais argumento, ele se calou e ele se retirou. Porque você vence o inimigo, você vence Satanás usando a palavra de Deus. Então nós somos filhos. E uma vez que você se tornou filho, Deus está dizendo que você também é herdeiro do Pai, herdeiro de Deus. E você é co-herdeiro com Cristo, que é o nosso irmão, é o primogênito de muitos. Então somos herdeiros do Pai, que é dono de tudo, e co-herdeiro com Jesus Cristo, que é o Filho. Mas detalhe: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uma vez que você se tornou filho, uma vez que você agora entendeu esse propósito de ser herdeiro, você deve buscar viver de tal forma que venha glorificar a Deus. A sua vida, ela precisa glorificar o Senhor. E uma vez que você se torna filho, o príncipe desse mundo, de todas as formas, ele vai tentar lhe atrapalhar. Ele vai tentar lhe impedir de entender que você é filho e de que sua casa está lá. Porque Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós sabemos o nosso destino. Então o inimigo vai fazer de todas as formas, e nessa vida também haverá provações, aflições. E à medida que você quer se parecer mais com o Pai, mais perseguição o inimigo então virá para tentar lhe impedir. Então você deve continuar glorificando a Deus, padecendo ao lado dele, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições,
Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por você. Ele venceu por mim. Ele venceu por nós. Observe, querido, que Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes, mediante o Espírito Santo, o Espírito de adoção de que somos seus filhos. Isso também eu acho interessante, porque eu nunca chamei meu pai de pai, também nunca me ensinou. A ver se essa gravação vai chegar até ele. Mas nunca chamei meu, nem minhas irmãs chamam as duas. A gente trata ele de Pedro. Como é que está? Tudo bem, Pedro? Ele também nunca se importou com isso. Mas quando aos 17 anos de idade eu entreguei minha vida a Jesus, eu lembro que eu comecei a chamar Deus de papai do céu. Comecei a tratar, Deus te abençoe. Comecei a tratar, chamar Deus de papai. E quando eu ia glorificar na igreja, eu, papai querido, me lembro como se fosse hoje. Papai do céu. Porque o Espírito Santo começou a comunicar, me tornar consciente de que eu havia me tornado filho. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Eu e você, entenda isso. Não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, com medo. Por quê? Porque o escravo, ele o tempo todo ele fica com medo de fazer algo errado e de o seu senhor o castigar, o disciplinar, o maltratar. Mas o texto está dizendo que nós não recebemos espírito de escravidão para ficar morrendo de medo, apavorado. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Veja então que você e eu recebemos o espírito de adoção de filhos, fomos adotados. O texto está dizendo isso aqui, que o filho que é adotado ele tem o mesmo direito do filho legítimo, e o mesmo amor que o Senhor Pai dispensa para o seu filho Jesus também dispensa a você. Até porque você recebeu o filho na sua vida, você recebeu Jesus, então você também é aceito pelo Pai e aceito na casa do Pai. Nós não somos escravos, não somos, nós somos filhos, lembra disso? O Espírito suscita a exclamação Abba, significa Pai, em nosso coração, e produz o desejo de sermos guiados pelo Espírito. Uma vez que você se torna filho, o Espírito Santo vai fazer você cumprir isso. Você tem um Pai, e a partir do momento no seu coração que outrora pedia seu pecado, que outrora só desobedecia ao Pai, que outrora só fazia aquilo que não agradava a Deus, agora o Espírito Santo começa a comunicar no seu coração que você é filho. E o filho ele quer fazer o quê? Agradar o Pai. O filho ele quer agradar o seu Pai, andar nos caminhos do seu Pai. O Espírito Santo produz em nós esse desejo de ser guiado pelo Espírito, porque só são filhos aqueles que são ou se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que habita em mim e que habita dentro de você, que habita na vida de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, daqueles que um dia ouviram o Evangelho, compreenderam esse amor de Deus, o amor do Pai, e recebeu Jesus na sua vida. O Espírito Santo então, ele faz o quê? Ele habita em nós. Ele não habita, irmãos, como foi dito aqui, né, bebê? Não habita em templo feito por mãos humanas, filho. Não, pode ser o templo de Salomão, lá em São Paulo. Não importa quanta reveste de ouro. Não, o Espírito Santo, ele habita em nós. Eu quero que você compreenda isso, porque isso é uma verdade. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita em nós. Ele habita em nós. E outra coisa que é importante entender: espíritos, eles não possuem corpos. Eles buscam corpos para poder habitar, fazer morada. Só que esses espíritos,
malignos ou demoníacos, eles não podem habitar no corpo da igreja. Ele não pode habitar nas nossas vidas. Por quê? Porque nas nossas vidas habita um espírito muito maior do que todos os demônios do inferno. Na minha vida, habita o Espírito Santo de Deus. Habita em nós. Está compreendendo? Glória a Deus. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus, olha só, e porque sois filhos, olha o que Deus fez. Deus, o Pai, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha que coisa linda. Somos filhos, o Pai então envia aos nossos corações o Espírito justamente de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Uma das tarefas do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção da filiação e do amor filial, que o leva a conhecer a Deus como Pai. Essa é uma das tarefas do Espírito Santo, fazer você ter essa convicção, essa filiação, da filiação e do amor filial, que leva você, cada um de nós, a conhecer Deus como Pai. Olha só, o termo Abba era Pai, significa Pai, como eu já disse. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai Celestial. Toda vez que Jesus ia se referir ao Pai, a Deus, ele dizia Abba. E sabe o que é interessante? Eu já li a Bíblia várias vezes de ponta a ponta. No Antigo Testamento, Deus era tratado como Elohim, Adonai, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele não é apresentado como Pai no Antigo Testamento. Você vai achar apenas duas passagens de dois profetas. Um está em Isaías, outro em Jeremias. Isaías, profeta messiânico, e o profeta que também mais falou a respeito do Espírito Santo. Ele chega a falar de Deus como Pai. Jeremias, o profeta das lágrimas, que Deus chama ele quando era pequeno. Ele fala: Senhor, não sei falar, eu sou apenas uma criança. Ele também, no texto, ele se refere a Deus como Pai. Mas quando chega no Novo Testamento, os discípulos chegam diante do Senhor e vai dizer: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus vai falar assim: vocês, quando começarem a orar, irão orar assim: Abba, Pai nosso que estás nos céus. Eu imagino o discípulo olhando para o outro: que nova doutrina é essa? Nós conhecemos o Senhor como Todo-Poderoso, como Elohim, e agora Jesus está ensinando os princípios de filiação, de paternidade para o discípulo. Ele vai dizer: olha assim, Pai nosso que estás nos céus. Continua, igreja. Então veja, Abba, e a combinação da palavra aramaica Abba com a palavra grega que significa pai, que é pater, expressa a grande intimidade e a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante as quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Ou seja, a combinação dessas duas palavras, paizinho, ou, como eu aprendi quando me converti, Papai do céu. Isso fala de ter intimidade com o Pai. E muitas das vezes, querido, o filho nessa vida, acontece, como foi dito aqui, de ter um pai ausente, de repente não receber o amor do pai com direito do filho. Isso acontece em muitos casos no Brasil e no mundo. Então o filho, ele anseia pelo amor do pai, e quando não recebe atenção, carinho, o amor do pai, muitas das vezes ele tem dificuldade
dificuldade de ver Deus como Pai. Passa a ter uma imagem distorcida de Deus como Pai. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que você tem um Pai que te ama, que de fato se importa com você, que cuida de você, que tem um carinho especial por você sim. E Ele te ama tanto que Ele deu o Filho dele para morrer no seu, no meu, no nosso lugar. Ele ama você. Eu vou pregar a mensagem mais antiga. Ei, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Entenda, compreenda. Ele ama você e nós temos um Pai. Eu, pastor Jorge, quando era garoto, meu pai fortão, valente. Às vezes eu apanhava na rua. Sabe esses meninos valentão? Corria pro meu pai, irmão. Meu pai levantava na hora, pastor Jorge. Na hora. Ia lá. Ei, a coisa apertou. Golias se levantou. O inimigo se levantou contra a sua vida. Corre pro papai. Corre pros braços do papai. Corre, querido. Porque o seu pai, ele é grandão. Ele é tão grande que a Bíblia diz que nem os céus dos céus pode conter a sua glória. Mas apesar de ser tão grande, Ele habita em nossos corações. Aleluia. Sinta o amor, sinta a paternidade de Deus nessa noite. Aleluia. Ele é seu Pai. Nós temos um Pai. É por isso que Satanás se levanta furioso, porque a única família que ele tinha era Deus. Ele se levantou contra Deus e foi precipitado. Aleluia. Hoje é o demônio, mas nós somos filhos de Deus. Temos um Pai, temos uma família. Temos um Pai e temos uma família. Tanto uma família terrena nós temos aqui, como a partir do momento que você entrega a vida a Jesus, você passa a ser uma família, a igreja espiritual. Um dia, toda a família espiritual, não importa se é batista, se é assembleia, presbiteriana, se tornou filho através de Jesus, um dia todos nós iremos estar lá em cima. Reunido na casa do Pai. Pensa na alegria, pensa na festa. Por quê, pastor? Porque na casa do Pai diz a Bíblia que lá não tem choro, porque Ele, o Pai, enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Lá na casa do Pai a Bíblia diz que não tem tristeza, porque lá é lugar de alegria. Lá nós lembra quando você era criança, aquela alegria brincava, se divertia. Lá no céu vamos voltar a celebrar de fato, sentir querido como se fosse crianças. Cuidado, aleluia, pelo nosso Pai Celestial. Lá no céu é lugar de paz. Aleluia, paz. Que bom servir a Deus. Sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai. Pastor Roberto? Sim. Porque em Hebreus 12, versículos 6 e 7, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus então vai tratar como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Então veja que todos aqueles que o Pai recebe como filho, Ele corrige como Pai. Ele disciplina como Pai. E às vezes você está sendo disciplinado, provado ou provada, e começa a pensar: será que Deus não me ama? Será que Deus me abandonou? Será que Ele não se importa mais comigo? Será que Ele se esqueceu de mim? Não. É justamente por amar você que Ele está lhe corrigindo, porque Ele tem você por filho. Então, não questione, não murmure. Aleluia, se transforme em disciplina apenas porque Deus quer ensinar algo. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Ele quer que você aprenda mais dele e tenha mais experiência com Ele. Então, passe pela prova dando glória a Deus. Passe pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Não é fácil, não. Não é fácil. Ser filhos é razão de vivermos para agradar a Deus. Quando você entende que você é filho, o que você vai fazer? Você vai buscar agradar a Deus. Por quê? Porque o servo, ele
busca agradar o seu Senhor na presença. Mas se o Senhor afastou, em muitos casos, ele já vai fazer tudo aquilo que lhe der vontade. O filho diferente. O filho ele não quer somente agradar o pai na presença, mas até na ausência. Quando ele pensar em surgir algo errado, ele vai lembrar: pera lá, papai não gosta disso. Papai me ensinou que não é assim certo. Porque ele vai lembrar que ele é filho e que ele tem um pai. Então veja que sermos filhos é a razão de viver para agradar a Deus. 1 João 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, muito antes de você pensar em amar ao Pai, amar a Deus, ele amou você primeiro. E é isso que a Sunamita, lá no livro de Cantares, é uma carta de amor, uma simbologia entre a igreja e Jesus. Veja bem, querido, ou entre Deus e Israel. Num certo momento a Sunamita vai falar assim: olha, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então entenda que antes de você pensar em amar a Deus, ele te amou primeiro. Ele te ama. Ele te ama. Amém. É importante, querido, você entender isso. Porque esse mundo tem tanta coisa ruim. O mundo tem tanta coisa mal, querido. Não é fácil. Você vê tanta coisa ruim acontecendo todos os dias. Mas você, querido, quando entende que o Senhor te ama, e quando você entende, compreende que você é filho, você consegue superar os desafios da vida. Você passa a entender que você tem poder de filho. Nós temos poder de filho. Direito de filho. Direito. Agora olha só. O alvo final de Deus, olha aqui, entenda isso. O alvo final de Deus, ao nos tornar seus filhos, é salvar-nos para sempre e nos conformar à imagem de seu filho. Então esse é o alvo de Deus ao nos tornar seus filhos, é nos salvar para sempre e nos conformar à imagem de seu filho. Vamos lá para o texto de 1 João capítulo 3, onde nós vemos: veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E aqui está a maior promessa aqui da Bíblia, a maior promessa de Deus para o homem. Aleluia! Assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia! O Jesus Cristo, aleluia, aquele que morreu lá no alto daquela cruz pelo nosso pecado. Você não viu Ele, não sabe como Ele é, mas você creu. A Bíblia está dizendo aqui que assim como Ele é, um dia eu, você, nós o veremos face a face. Aleluia! A face é morada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a maior promessa, querido. Poder ver o Senhor, poder ver Jesus, poder ver o nosso mestre. Aleluia! O nosso mestre, o nosso mestre. Aleluia! Glória a Deus. Aí o texto continua: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se nós somos filhos e temos essa esperança, e a Bíblia vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nós temos uma viva esperança. Se nós temos essa esperança, devemos fazer o quê? Purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Hebreus 12, 14, compreenda, querido. Porque um filho, ele não tem só direito, também tem deveres. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu preciso purificar-se a si mesmo. Olha aqui, Apocalipse 22, a partir do versículo 10, que diz: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho.
e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Só se entra pelo céu, pelas portas. E quem é filho? Quem é filho? Purifique-se ainda mais. João 3,16, para fechar. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não existe palavras de pregadores para explicar tamanho amor. Pastor, como eu entendo o amor de Jesus? Quando você olha para a cruz e quando você vê aquele que é Deus se fazer homem, sentiu que o homem sente as mesmas dores e tristeza, porque a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado, mas ele passou tudo que o homem passa. Ele venceu o inferno, venceu o pecado e ele venceu a morte, para te dar vida e para te dar vida em abundância. Você coloca de pé nessa noite, né? Nós somos filhos. Você pode dizer isso para o seu irmão aí, que me ajuda a pregar. Diga assim: meu irmão, minha irmã, lembra que você é filho, lembra que você é filha. Diga isso, declare isso, declare. Diga, é filho, são filhos. Aleluia, nós somos filhos. E queremos entrar no céu pelas portas, porque nós somos filhos. E o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Amém? Glória a Deus.